Muito bem. Então, muito importante, não é, que a gente, a gente tem, para a gente se situar e lembrar, não é, que a gente está estudando o livro Pensamento e Vida, não é? E a gente viu ao longo de todos os capítulos, não é, que a gente, né, na verdade, a gente reflete os nossos próprios pensamentos, não é? Os nossos pensamentos, né? O livro chama Pensamento e Vida. Eu acho que devia ser Pensamento é Vida, não é mesmo? Porque como a gente estudou lá atrás, como a gente conversou lá atrás, não é? O conjunto desses pensamentos, não é, determina o comportamento, porque são vibrações, não é, que a gente emana, não é, e que a gente recebe, não é, isso constantemente. Então aqui, Emmanuel, não é, ele faz uma distinção entre o hábito e a rotina no início do capítulo, não é? Ele diz que o hábito não é um conjunto de reflexos mentais que nós temos acumulados, não é? E que nos induzem à rotina, ao dia a dia, não é? Então, esses reflexos mentais que nós temos acumulados, eles são, ah, de forma, me parece um pouco óbvia, né, o conjunto de todas as nossas experiências e de todo o nosso aprendizado. Não é? Então, quando a gente junta isso tudo, a gente, né, acaba refletindo claramente, obviamente, na nossa rotina do dia a dia. Não é? Se a gente, por exemplo, né, somos pessoas que gostamos de música, né, e temos uma rotina com a música, ou escutar a música, ou tocar um instrumento, por exemplo, né, isso provavelmente já vem conosco, não é? Desde várias encarnações, desde várias vidas, não é? E a gente tem dentro de nós essa rotina, esse apreço por essa atividade, e a gente realiza essa atividade na nossa rotina, não é? Então, Emmanuel aqui explica, né? Ele diz que somos herdeiros de milênios, né? Sempre recapitulando experiências análogas. Aqui é importante, porque são experiências similares, que ele diz aqui, né? E que a gente acaba encarnando, não é? Tendo uma experiência similar à que a gente teve em outras encarnações, não é? E assim a gente vai, não é? Ao gosto da correnteza, como ele diz, né? E se ajustando a hábitos, mas sem a menor resistência, não é? Então, aqui eu acho que ninguém resistiu, por exemplo, ao hábito do telefone celular, não é? Então, a sociedade vai se desenvolvendo, não é? O processo de desenvolvimento da sociedade é um processo sempre de busca de conforto para o ser humano, não é? As ferramentas são criadas, não é? E aí a gente vai lá do século passado, né, da invenção da energia elétrica para, né, para que a gente tenha luz, depois para os aquecimentos, não é? Então, o ser humano vai trabalhando, né, vai se desenvolvendo, né, a humanidade vai se desenvolvendo, mas sempre em busca do conforto do ser humano, não é? E a gente vai vivendo isso, e a gente vai adquirindo esses hábitos nas encarnações, não é? De certa forma, aqui, como diz Emmanuel, né, o gosto da correnteza significa, olha, sem muito raciocínio, não é? Sem muito questionamento, não é? A gente vai indo e vai se adaptando e vai refletindo também a nossa experiência de outras vidas, não é? E é muito interessante, né, porque aqui no terceiro parágrafo, é muito importante a gente entender, né, que olha, ele diz que todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Não é? Então era aquilo que que eu estava dizendo aqui no princípio, não é? A gente estudou no livro, não é? O pensamento, não é? Ele reflete, não é? Então eu penso, não é? Eu vibro, eu ajo,
do outro lado está a Nilza, ela recebe isso tudo, ela recebe esses meus pensamentos, ela reflete os seus pensamentos que eu recebo de forma automática, não é? E a gente vai adquirindo, não é, esses pensamentos de forma assim automática, né? A gente nem percebe muitas vezes o que está acontecendo e o que está passando, e a gente está ali fazendo, né? Eu que nunca fui muito fã de telefone celular aqui na minha casa, o pessoal está aqui na sala, quer chamar alguém, digita uma mensagem, né? Então, tá na sala, eu estou aqui no quarto com vocês, se alguém quer falar comigo, ninguém bate na porta para falar oi, todo mundo manda um WhatsApp. Né? Então, eu estou envolvido nesse ambiente, não é? E eu acabei criando o costume de, inclusive, fazer a mesma coisa, né? No exemplo do dia a dia, de rotina, né? Alguma coisas mais simples, não é? Mas a reflexão que a gente tem que fazer aqui é a, quando esse comportamento se torna um comportamento, não é? E aí eu me lembrei, quando eu estava lendo aqui, do que a gente conversou no domingo, né, sobre a atitude cristã, não é? Então aqui, né, em São Paulo, no Grande Centro, a gente já conversou sobre isso também, mas a gente passa, né, por aquele nosso irmão mais necessitado, pelo mendigo, pelo miserável, como se ele não existisse na calçada, não é? Às vezes ele te dirige uma palavra, não é? Pedindo, né, ou por ajuda para se alimentar, ou pedindo por algum dinheiro. E aqui, né, todos, não é, passam como se ele não existisse, como se ele não estivesse ali, não é? E nós aqui envolvidos nesses pensamentos, não é, acabamos, né, agindo da mesma forma, né? Então você é mais um que passa por, né, por aquele que precisa, por aquele que pede de ajuda, e isso é normal, não é? Aqui é um comportamento normal, não é? E aí ele vai continuar dizendo assim que a gente, né, em razão disso, a gente acaba exagerando nas nossas necessidades, né? Mesmo porque, né, os pensamentos alheios, não é? A gente a gente já aprende muito, não é, que já diz Emmanuel, né, que a maior saga da humanidade, né, a maior dificuldade da humanidade é a vaidade, é o egoísmo, é o orgulho, não é? Então, a grande maioria da sociedade, a grande maioria dos pensamentos, né, está voltada para isso, não é? E, obviamente, para questões materiais, não é? Então, assim, já não basta para você o carro que você tem, né? Você quer um carro mais luxuoso, já não basta o seu lar, você quer um lar mais luxuoso, não é? E aí o que acontece? A gente se afasta da simplicidade, que é como diz Emmanuel, não é? De ter uma vida tranquila e equilibrada, porque nós criamos esses, né, esses desejos e esses pensamentos, mesmo porque a coletividade pensa assim, não é? Hoje, se a gente imaginar a sociedade, imaginar, né, a humanidade como um todo, né, e o Antônio está falando disso em prosperidade, não é? Prosperidade, o que, que é a prosperidade? Prosperidade é o acúmulo de bens materiais. Não é assim que grande parte da humanidade vê, não é? Então, você acaba indo para uma, né, comprando uma casa mais luxuosa, e ela vai custar mais caro, e as suas necessidades vão crescendo, né? Suas necessidades materiais vão crescendo, não é? E você acaba o tempo todo envolvido nesse ciclo, não é? Que é um ciclo, né, que teoricamente sem fim, né? Porque não há fim, não é? Oi, Faustinho, por favor. Então, Alexandre, você falou uma coisa agora muito interessante, né? Eu vejo isso aqui em Paulínia.
no bairro aqui que eu moro. É uma coisa interessante isso que você falou, que a gente vai, né, você adquire uma casa melhor, você adquire as coisas melhores para você, né? E isso não teria problema se essas coisas não despertassem na gente o medo que gera que isso seja tomado de você. E esse medo desencadeia dentro da gente um terrorismo sem tamanho. Eu vejo porque Paulínia é uma cidade que hoje tem 100 e poucos mil habitantes. Alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, ela tinha acho que em torno de 75 mil. E era uma cidade que, com 75 mil habitantes, você via pessoas andando na cidade de Ferrari, de Porsche, você via carros extremamente valiosos, pessoas saindo de bairros populares indo morar em mansões, em condomínios fechados. E isso gerando uma situação horrível. Por quê? Porque essas pessoas viviam extremamente com medo. Antes, elas, quando viviam na simplicidade, o medo de ser assaltado, de ser roubado, era mínimo. E depois passou a ser um terror. Então, aqui no bairro tem pessoas que moram aqui, a pessoa não se cuida, né? Ela não toma os determinados cuidados. Tem umas casas aqui que você passa, que tem 4 carros na garagem, mais 2 para fora. E a frente da casa toda aberta, toda. Até aí eu concordo, mas a pessoa que passa pela rua, se ela não tem um pouco de bom senso, ela para e fica, gente, então que essa pessoa tem tanto dinheiro para ter 6 carros, uma casa desse tamanho, e começa questionamentos. Isso gera vibrações. E aí a pessoa que está dentro da casa vê uma pessoa por lá de fora, olhando, o pensamento dela e o medo já começa. O que essa pessoa está olhando? Eu vou chamar a polícia. Preciso de alguém, preciso de uma segurança aqui, porque essa pessoa está olhando para dentro da minha casa. Da mesma forma em que, muitas vezes, como você disse, e aí em São Paulo eu acho que é pior ainda, você para no farol e vê uma pessoa pedindo, a primeira coisa que vem à cabeça, será que essa pessoa é confiável? Será que ele está precisando mesmo? E por que a gente vive isso? É, Né? Alexandre, eu até os 21 anos, eu era uma pessoa que não saía de casa. Eu comecei a ajudar meu pai com 11 anos a arrumar os caminhões, e com 21, praticamente dia 20 de julho de 78, foi quando eu entrei no Banespa. Mas até um mês antes, eu viajava com caminhão, a gente trabalhava, né? Eu vivia para ajudar a família na condição que a gente estava passando. E também vivi todo esse tempo que eu comecei no centro com 16 anos, em função da mediunidade do meu pai. Então, a nossa vida em casa era muito regrada. Mas depois que eu entrei no banco, eu comecei a me modificar. Eu era uma pessoa que, domingo à tarde, eu deitava na cama, eu tinha lá
dezenas de fita cassete, tudo gravada com música clássica, com música orquestrada. Eu adorava ouvir, né, as Quatro Estações e outras músicas aí, músicas clássicas. Eu era uma pessoa muito tranquila. A gente não tinha horário para nada em casa. Às vezes a gente estava sentado almoçando, eu numa ponta da mesa, meu pai na outra, a Malu e a amiga de um lado, minha mãe e minhas tias do outro. Eu olhava para o meu pai, ele olhava para mim, os dois levantavam, ia para a cama, deitava, largava a comida no prato. Tinha dia que e a gente ficava ali a tarde inteira, às vezes 2, 3 horas deitado, com dor de cabeça, com dor no corpo, com dor na perna, orando, pedindo quem pudesse ser ajudado. E depois, quando passava tudo, a gente voltava e a gente ia almoçar. E sempre foi assim. E depois que eu entrei no banco, a minha convivência começou a aumentar. Né? Você trabalha lá com 15, 20 funcionários dentro de uma sala, você começa a ver um, você começa a ver outro, aí você começa a participar da festa, onde tem todos juntos. Então, você conhece a pessoa do trabalho, conhece a pessoa se divertindo, você conhece a família, você vê um casar, você vê outro casar, você vai conhecendo. E eu percebi que eu fui me modificando, né, entrando no que ele fala aqui, né, adquirindo os costumes de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E aí, com isso, eu fui me envolvendo nisso tudo, e aí começam a surgir, né, as paixões, as vontades, né, aquilo que você quer. E eu nunca me atentei a isso. Eu só comecei a me atentar agora há pouco tempo. Que se eu tivesse continuado naquela vidinha que eu tinha antes, talvez hoje, com mais certeza, eu fosse uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Eu acho que no banco eu aprendi muita coisa, mas também muita coisa me estragou. Porque antes eu vivia, eu não pensava em parte financeira, em dinheiro, nada. Simplesmente eu trabalhava, precisava fazer aquilo que precisava, porque precisava ajudar o pai, precisava ajudar a mãe, né? E fazia com todo gosto, com todo coração. E depois que eu comecei a trabalhar, isso virou, não sei, alguma coisa como se eu não tivesse aquilo, a vida ia acabar. E hoje eu entendo isso. Mas hoje não adianta eu entender, porque um monte de coisa que eu deixei de fazer lá para trás foi em virtude disso. Né? Foi em virtude disso. E olha, e quantas pessoas, e quantas vezes nós tivemos aviso dentro do banco. Né? Então, um dia que estava parado, eu trabalhava no caixa, eu, a Malu, mais 3 colegas, 2, 3, mais 3, 4 colegas. E aí, uma moça vinha andando na rua, ela parou bem em frente à porta do banco, tinha um poste. Essa moça parou, eu olhei lá para fora, olhei para a Malu e falei assim, Malu, fica firme. Essa moça parou, ela virou assim como se fosse um soldado, sabe? Aquele gesto firme de você virar para baixo. Ela virou, ela estava de frente para a rua, ela virou de frente para o banco, entrou. A hora que ela chegou em frente à cabina do segurança, tinha aquelas cabinas ali no banco, você lembra disso, né? É do seu tempo ainda, não é? Lembra? Ela chegou em frente à cabina, ela simplesmente foi para o chão. Ela parou, da mesma forma que ela virou para entrar no banco, quando ela chegou em frente à cabina, ela virou, olhou para cima, para a janelinha que tinha e pumba no chão.
Rapaz, eu saí dali, desci para o banheiro, fui fazendo prece, pedindo. E o pessoal, em vez de chamar a ambulância, chamar o bombeiro, foi lá no banheiro me chamar. Vai lá para atender a moça. Eu falei, vamos atender a moça, para aí. Alexandre, eu tinha 23 anos, rapaz. Vendo o que estava acontecendo, como é que eu, num ambiente daquele, podia atender essa moça? Não, você precisa ir lá, vai lá. E todos eles sabiam que eu era espírita. Não, eu falei, para com isso, deixa eu quieto aqui, vou fazer minhas preces aqui. Aí, até que enfim, alguém lá chamou, veio a ambulância, levou a moça embora. E teve uma outra vez, você vê o que gera a vibração negativa, né? O pensamento negativo. O gerente administrativo da agência, ele era adventista do sétimo dia. E ele virou uma vez e falou assim, que ele não admitia que se falasse religião dentro do banco, porque a religião era dele. E a gente tinha um amigo, até inclusive o filho dele faleceu há pouco tempo agora, mês passado, o Carlão. O Carlão era um sarrista que não tinha jeito. O que ele fez? Ele fez umas cruzinhas de clips, fez um lacinho com a fita vermelha e colocou na mesa do gerente administrativo. Olha para você ver a brincadeira e o que traz os nossos hábitos. E era hábito do Carlão brincar desse jeito. Tá? Mas ele colocou na mesa do gerente administrativo. O gerente administrativo voltou do almoço, abriu a gaveta, pegou aquilo e falou assim, vocês acham que o demônio vai me atacar? Falou alto para todo mundo ouvir. Quando ele falou isso, na mesa do Wilson Ferreira, ele tinha uma máquina Olivetti de Visuma 20, que fazia multiplicação, divisão mecanicamente. Então, você imagina o tamanho da máquina. Ela tinha uns 30 centímetros de largura, por 40 de comprimento, por 30 de altura. Só motor e engrenagem dentro. Alexandre, a hora que o gerente acabou de falar aquilo, essa máquina voou do meio da mesa no chão. Voou. Ela saiu assim de cima da mesa, não tinha ninguém sentado na mesa. Ninguém. Ela saiu e voou no chão. Quando ela caiu, a agência inteira voltou para trás para olhar o que tinha acontecido. O Sérgio não estava na mesa dele, tinha uns papéis ali em cima da mesa dele, voaram todos no chão. O Telex, que ficava do outro lado do banco, começou a pegar fogo. Deu curto. Olha o hábito da brincadeira. Naquele dia, eu fui na mesa do Jair e falei, Jair, vai chamar o Padre Antônio. Eu não podia fazer outra coisa. O Jair saiu correndo e foi lá, pegou o Padre Antônio e trouxe. O Padre Antônio chegou na porta da agência, ele parou, ele estava com aqueles aparatos da Igreja Católica de defumação e água benta, né? Ele levantou assim, ó, para cima, e falou, meu Deus! Aí foi terrível, né? Bom, por que eu estou contando isso? Porque às vezes são hábitos que a gente adquire, né? Porque a gente está falando de coisa séria, mas a gente, numa brincadeira, a gente não pensa numa coisa dessa. Então, quando a gente está junto de amigos, por mais conhecidos que sejam, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E principalmente, e hoje você falando isso, eu recordando, né, da época que eu viajava com caminhão, tinha menos
pessoas, né, que eram andarilhos. E estavam andando pelo mundo, ficavam parados. Mas hoje tem muito mais. Então, naquela época, era mais fácil a gente lidar com as coisas. Hoje, devido à quantidade e devido ao estresse que a gente acaba entrando, porque, você vê, tudo. Você tem hábito de assistir jornal? Não. Olha que bênção. Porque quanto tempo faz que você não assiste jornal? Faz uns bons anos, Faustinho. Então, assiste um dia para você ver, você vai ficar aterrorizado. Então, eu não gosto, eu não fico bem. Eu não Pois é, assisto. pois é. É isso, Alexandre. Se você começar a fazer uma análise, você vai ver que hoje você começa a se afastar de tudo quanto é coisa ruim. E por que tem uma certa dificuldade da gente, às vezes, pensar com mais amorosidade nessas pessoas que estão na rua? Nilza, é sua vez agora. Fica à vontade, Nilson. Nilza, seu microfone está fechado. Eu tô falando sozinha aqui. Desculpa, gente. Imagina. É que o Faustinho falou uma coisa que mexeu comigo esse dia. Eu estava pensando que tem a ver com hábito. Os nossos dias, né? Como o Faustinho está contando, do tempo que a gente trabalha, né? Ele trabalhava no banco, eu trabalhava na saúde, no posto de saúde que era muito grande. Tinha muita gente carente que ia fazer, procurar, né, atendimento. Era uma vibração louca, né? Mas o que mexeu comigo foi que o Faustinho está falando aí, que a gente está correndo de tudo que faz mal para a gente, não é isso? Assistir televisão hoje, você só vai ver notícia ruim, então mexe com a gente. Você começa a ver muita injustiça, muito crime, muita violência. Então você para de ver. Aí você começa a ver também o mundo das redes sociais, que você vê as pessoas se colocando, mostrando o que não é. Às vezes a família está numa situação precisando de que faça trabalho dentro de casa e a pessoa está só no verniz, né? Só no verniz. Eu acho que eu tô fora de câmera aqui. Minha câmera tá ruim. Eu acho que eu fiz besteira aqui. Deixa pra lá. Deixa eu só falar. Então, tá bom. Então, eu estava pensando isso. Que a gente, quando começa, o hábito da gente querer fazer tudo que os outros fazem, de repente, você pega aquela coisa de como se fosse a gente é levado pela onda. Aí, de repente, você começa a fazer, às vezes, coisas que você não quer fazer mais. Você para pensar, principalmente eu, que já estou numa idade já avançada, e eu falo assim para mim, a gente perde a essência da gente querendo fazer coisas que não tem nada a ver mais. Então, a gente acaba mesmo recolhendo para dentro. Mas não é ruim isso, não é. E nem o Faustinho falou, né, do problema da gente ter, a gente acumula as coisas, a gente trabalha tanto para ter uma casa, um carro, uma vida mais sossegada, para dar para os filhos, e depois chega um ponto que você começa a ver que tem um monte para você carregar nas costas, e você quer minimizar. Aí você tenta ver o que você pode ir reduzindo. Eu estou nesse ponto. Estou reduzindo. O menos é mais agora para mim. Você sabe que é muito interessante, né? Porque o ponto fundamental aqui que Emmanuel nos coloca não é exatamente essa questão, não é, do nosso orgulho
da nossa vaidade, e que a gente conversou no domingo, né, sobre a atitude cristã, não é? Porque a sociedade, né, e os pensamentos, como a gente vinha conversando e falando, né, eles estão baseados na vaidade, no egoísmo e no orgulho do ser humano. Não é? Se a gente olhar, né, a história, o que a gente vê é um processo de acumulação de riqueza, não é? Então, É. quanto mais passa o tempo, os ricos ficam mais ricos e a massa, não é, de necessitados aumenta, não é? No momento, e é muito interessante o que você disse, né, Nilza, porque você está numa fase, eu acho que eu também, e muitos de nós, não é, onde a gente já entendeu, pelo menos entendeu, não sei se a gente consegue praticar, que, Praticar. é, que muitas vezes menos é mais, não é? Então, ah, ah, o que, quando a gente estava conversando no domingo sobre atitude cristã, a gente falou muito disso, não é? Então eu fico me imaginando, não é? Puxa vida, tanta gente precisando, será que eu preciso de um carro novo? Sim. Não é? Tanta gente precisando de ajuda, não é? Será que eu preciso de uma casa nova? Ah, e é muito interessante, porque a gente acaba se fechando, como Emmanuel escreve aqui, né? A gente cria esse sistema defensivo, não é? E, na verdade, né, ele, ele só, de certa forma, aumenta as nossas necessidades. Não é? Porque você só cria o medo defensivo, como o Faustinho bem disse, se você tem medo de perder aquilo que você conquistou. Sim. Se você tem medo de perder aquilo que você conquistou, eu imagino a dificuldade que você não tem e compartilhar isso com o mais necessitado. Não é verdade? Exato, exatamente. Se você tem É isso. medo de perder aquilo que você conquistou, imagina você ser capaz de abrir mão daquilo que você conquistou, não é? Essa é uma parte muito importante e fundamental. A outra, não é, que eu acho que quando a gente cria esses sistemas defensivos, a prática da atitude cristã, ela se perde, não é? Porque você pode estar andando na rua, eu gosto muito do exemplo de São Paulo, porque eu acho que São Paulo, ele aumenta tudo que tem nas outras cidades, não é? Então, assim, você está andando na rua, né, e um morador de rua te dirige a palavra, né, não custa nada, se você não tem um dinheiro, dizer bom dia. Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas olha, hoje eu não tenho dinheiro, não é? Sim. Então, o respeito pelas pessoas, não é? E isso é parte, não é, do que Jesus nos ensinou, né? E a gente, né, nesses nossos hábitos, nesse nosso dia a dia, nessa busca incessante, né, material, a gente deixa muito dessas coisas de lado. Porque, na verdade, a gente faz um pré-julgamento. Pois é, Faustinho, a gente julga, né? A gente já diz, tá no farol pedindo, eu vou ser assaltado. Então você julga né, e acha que o necessitado é um bandido, quando na verdade você não sabe, não é? Então eu aqui em São Paulo tenho uma prática nova, Faustinho. Eu faço assim quando eu paro no farol e alguém vem pedir. Se eu tenho, né, um dinheiro, alguma coisa, eu dou, mas eu abro o vidro, viu, Faustinho? Porque é assim, a gente tem que acreditar que existe bondade nesse mundo. É. Tá? Essa é uma opinião minha, do Alexandre, tá? Eu penso também. Eu penso a mesma coisa. Como você disse, que o pensamento reflete em todos os Pois é, lugares que a gente está. Ele pode refletir, se você estiver pensando bem, de repente, numa pessoa que passa, e você fala, é uma pessoa, porque eu sempre, nunca me enganei assim, nunca aconteceu nada comigo, graças a Deus. Mas eu sempre, quando eu cismei, eu falo, eu vou cumprimentar essa pessoa que eu acho que pode fazer mal para mim. Eu olho e cumprimento, se ele estava com a intenção de me assaltar,
ele já não assalta mais. Porque eu falo, boa noite. Nilza, Jesus nos ensina que devemos ser mansos como as pombas e cautelosos como as serpentes. Mas Jesus também nos ensina que nós temos que respeitar todos aqueles que são nossos irmãos, não é? E a gente não pode, isso é a opinião do Alexandre, a gente não pode partir do pressuposto, não é? Que o nosso próximo é ruim, não é? A gente tem que partir do pressuposto que ele é bom, até que a gente descubra que talvez não seja. Contudo, não é? A minha opinião é sempre essa, não é? Que, olha, se ele está ali no farol, é porque ele está precisando, é porque ele está desempregado, não é? Eu não, né? Eu tento, pelo menos, né, não criar essa barreira do é bandido, eu vou fechar o vidro ou comprar um carro blindado, não é? Então, é isso que é o fundamental nessa passagem aqui que Emmanuel faz, que eu acho que é muito importante para que a gente pense, para que a gente reflita, não é? Para que a gente não se permita, né? É um mundo de provas e expiações. Então é natural que a média das pessoas, não é, estejam nesse nível de comportamento, mas nós que temos a dádiva de conhecer a doutrina espírita, não é, que temos a dádiva de poder conversar e estudar juntos sobre essas questões, que a gente consiga, não é, colocar isso na prática, na nossa atitude, para que cada dia mais a gente tenha uma atitude mais cristã, não é, de respeito ao próximo, não é, e não de egoísmo, não é, de orgulho e de vaidade. Porque, olha, o Faustinho falou, mas de verdade, Faustinho, o cara que está ali andando de Ferrari é vaidoso, viu? Porque, olha, você, né, assim, é a opinião do Alexandre, não Não, é? olha, ele é vaidoso e ele ostenta isso de uma forma impressionante. Ele, porque, veja bem, ele sabe de onde ele veio. Ele sabe de onde ele veio. Ele veio do Alexandre, sem brincadeira. Tem gente que, em 6 meses, saiu de uma casinha de fundo, num bairro simplesmente popular de Paulínia, mas bem casinha de fundo mesmo, em 6 meses. Isso aconteceu em virtude da liberação de a pessoa poder abrir uma empresa de petróleo. Então, a pessoa tinha um caminhão lá, ele trabalhava com o caminhão, ele abriu uma empresa de petróleo, começou a vender e foi para lá. Então, ele saiu de um lugar simples, de uma vida difícil. Em 6 meses, ele foi para uma vida muito fácil e ostenta isso de uma forma que eu cheguei a ver pessoas que saíram desse jeito desprezar, às vezes, as próprias pessoas que conviviam com ele. Porque não estavam, vizinhos dele não estavam no mesmo nível que ele. Olha que ponto chega a história. É muito interessante. E eu estava aqui lembrando, né, eu gosto muito de lembrar, tem uma música que eu gosto muito do John Lennon, que chama Imagine. Eu já dei o exemplo dela algumas vezes, não é? E tem uma parte da música onde ele diz assim, né? Imaginemos um mundo aonde não há... a palavra possession significa que as pessoas não têm coisas, não é? Então, imaginar um mundo onde, né, as pessoas, né, não possuem assim essas coisas, né, e elas dividem o mundo entre elas. Né? Então, é muito bonito, é muito inspirador. Mas vamos andar mais um pouquinho. Você quer dizer, comentar alguma coisa a mais, Nilza? Nilza? Não? Tá bom. Não. Tá bom. Faustinho, você lê mais um parágrafo para nós? Leio. Estruturamos, assim, complicado. Está aberto meu microfone? Tá aberto, sim. Tá Tá? perfeito.
Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendem apaixonadamente o instinto da posse e, com o instinto da posse, desculpa, repetido? Isso, Deixa é eu isso. ler de novo, então. Para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse e, com o instinto da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando, na maioria das circunstâncias, como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente para cair, sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Continua, padre? Não, vamos dar uma paradinha, não é? Porque é exatamente o que a gente estava conversando, não é? A gente falou de orgulho, a gente falou de vaidade, de egoísmo, não é? A sensação de medo, não é? A sensação de medo de que nos tomem, né, aquilo que, entre aspas, nós conquistamos e que nos pertence, quando na verdade não nos pertence, nós somos depositários temporários de algumas coisas, não é? Porque dinheiro, conta no banco, carro, bom, a gente vai desencarnar, nada disso vai conosco, não é mesmo? Não é? Então, seja lá o que for de bens materiais, somos depositários temporários, né, desses bens. Não é? Mas é isso que acontece com os nossos hábitos, com as nossas rotinas, não é? Criamos, né? A gente está aqui no planeta, onde a grande maioria da humanidade pensa dessa forma, né? Está em busca, né, da prosperidade, como está no capítulo que o Antônio vai terminar ainda. Não é? Que prosperidade é essa? É a material. Para quê? Por quê? Porque eu sou vaidoso, porque eu quero ter os bens, porque para mim é necessário ter esses bens. Não é por quê? Porque sim, é porque o meu colega tem, eu quero ter também, ou eu quero ter algo, não é, melhor ou de maior valor que tem o meu colega, né? Com o exemplo do Faustinho, né, do indivíduo que desfila de Ferrari, que desfila de Porsche, não é mesmo? Que tem 10 carros na garagem. Então é importante que a gente entenda, não é? Que é esse ambiente, são esses os pensamentos da grande maioria da humanidade, e que eles sim estão alicerçados no egoísmo, no orgulho e na vaidade, que acaba gerando medo, o medo de se perder aquilo que se conquistou, de talvez se perder a posição, não é, social ou o conforto material que aqueles bens podem te trazer. Quando, na verdade, não é, o fundamento, né, da nossa passagem aqui, na nossa encarnação, nesse planeta é outro. Ninguém vem aqui para acumular carro, acumular casa e acumular, né, dinheiro na conta bancária. O que a gente vem é para aprender a sermos melhores, a fazermos a nossa transformação moral. Não é mesmo? A gente vem para aprender a ter atitudes cristãs, a respeitar o próximo, não é? Se temos, não é, nessa encarnação a oportunidade de vivermos na abastança, não é? Porque eu considero que eu tenho tudo e muito mais do que eu preciso para viver, que eu tenha, não é, a atitude de compartilhar com aquele que mais precisa. E a gente vê nas obras de Emmanuel, nas obras de André Luiz, não é?
E que se a gente não tem os bens materiais para compartilhar, nós temos o nosso tempo para ajudar, não é? E no limite, nós temos um sorriso, temos um abraço, não é? Nós podemos acolher com carinho e com amor aquele que precisa. Então, essa para mim é a questão fundamental, os pontos fundamentais de tudo que a gente leu até aqui. A gente tem mais 5 minutinhos. Eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa para dizer, quer fazer mais algum comentário, e aí a gente retoma na próxima semana, porque o Edu já chegou. Olá, Nilza. Tique. Não, eu só ia falar para você que você disse que na última, você deu a palestra, né? Atitudes cristãs. Eu não assisti, eu estava com as crianças na evangelização. Aí eu pensei, né? Como tudo é tão interligado. Por isso que eu acredito que o pensamento tem muita força dentro de um local onde todos estão pensando iguais, né? E as crianças, nós estávamos fazendo um trabalhinho com elas sobre emoções. Quer dizer, eu estava auxiliando, né? Eu estou com as crianças, estou ajudando. Aí a Alessandra deu um trabalhinho que era para as crianças adivinharem a mímica, de que emoção estavam falando. E tinha papelzinho para pegar, alegria, tristeza, ansiedade, tinha várias coisas. E eles pegaram e faziam os trejeitos do que queria dizer aquela emoção. Só que chegou uma hora e eles não queriam mais aqueles papéis. Eles começaram a querer falar sobre uma emoção deles, que eles tinham lá. E adivinha qual é a emoção que foi mais legal? Eles queriam falar sobre o vício, o hábito. Então, eles fizeram como um teatrinho. Eles mesmos montaram como a pessoa, as crianças, aquele vício do computador, jogando, batendo a tecla, o outro embaixo comendo sem parar. E eu achei interessante, porque nós estamos nesse capítulo e as crianças estão falando também sobre ele. Então, né, a gente acha que tem hora que a gente fica duvidando, mas está tudo interligado, né? Tudo interligado. E eles são os que traz mesmo, né? A gente para aprender. A gente está aprendendo com eles. É isso. Muito bom. Então tá bem. Então eu vou fazer a prece de encerramento desse nosso estudo, o início do próximo estudo. Agradeço a vocês de coração por terem participado. É sempre muito bom quando a gente conversa e troca experiências, não é? Então vamos, nesse momento, serenar as nossas mentes e serenar os nossos corações. Agradecer a espiritualidade que nos acompanhou ao longo desta hora de estudos e pedir que ela continue conosco na próxima 1 hora de estudos que vamos falar sobre mediunidade. Que todos nós tenhamos a mente tranquila e serena para o melhor entendimento dos temas que vão ser discutidos. Que a espiritualidade abençoe o Edu ao longo da próxima hora, dando a ele tranquilidade e clareza de pensamentos. E como sempre fazemos, nós vamos oferecer a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou a todos os irmãos mais necessitados. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia,
dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros e aos nossos pecados, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória, e que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, e que assim seja. Edu, é com você.